Vamos lá, pessoal. Então, o homem apropria da cultura corporal, dispondo da sua intencionalidade para o lúdico, o artístico, o agonístico, o estético e outros, que são representações de ideias, conceitos produzidos pela consciência social. Então, o que determina a minha intencionalidade vai ser fatores determinantes que vão expressar a maneira lúdica, a cultura corporal, que relaciona bem intimamente o conceito de motricidade, que é o conceito intencional, que vai expor o campo de implicabilidade, e algo externo, essa externabilidade externa. Então, ocorre uma habilidade. O que vai determinar os meus saberes são os meus movimentos. Mas se eu não tiver movimento, é possível ou impossível haver? Embora esteja vivo, não há existência. O que eu falo, o que eu discurso, são preliminares importantes que venham a colocar fatores agonísticos e antagonísticos. Fatores artísticos, que também ligam desenvolvimento e períodos pós-artes, pré-artes, pós-artes, ligado à linguagem cultural, ou seja, a anatomia, o corpo, a pintura e a maneira de escrever. Nós sabemos que teve épocas atrás, né? Van Gogh, outros vários pintores, o Michelangelo, ou seja, Leonardo da Vinci, que a pintura foi um modo modesto, moderno também, de mostrar os campos arqueológicos, histórias marcantes. É lógico, muitas vezes hoje, no campo da psicanálise, neurociência, outros fatores de pesquisas e diagnose, nos coloca pontos importantes para ser um campo de interpretação e compreensão. Um tipo de constatação, né, que vai relacionar o análise, que vai haver essa identificação, que vai constatar algo que venha a ser interpretado. Essas interpretações vai relacionar o que? Uma compreensão ligada à cultura corporal. Quais são as compreensões? Quais são os conceitos ligados às ideias? A consciência social, que chamaremos de significações objetivas. Como coloquei, em priori, quais são os objetivos e os ressignificados de eu ou nós objetivarmos. Como já coloquei, em questões de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, vocês colocam conforme nós, percebe-se, tu, ou seja, eles, elas. São fatores que vêm relacionar alguns campos introdutórios. Lógico que é uma fronteira, não vou falar sem terra, que é a própria internet, o Google, que são vários temas centrais, né, e que vão descentralizar algumas normas. Se nós olharmos a nós mesmos em questões de imperfeições e centralizarmos, somente só falarmos da célula, vamos entender o que pesquisa sobre núcleo, sobre os campos do axônio, dendritos, ou seja, que vem a enfatizar as maneiras periódicas e essas travessias que vão explicitar esse terreno subjetivo, que parece só uma ideia, mas já é um incentivo para concretizar uma ideia. E concretizar, e havendo essa operatividade, podemos ver os movimentos simbólicos e o simbolismo do movimento. Como você vê os movimentos simbólicos, aí depois vai vendo os movimentos simbólicos, depois o simbolismo, que é o que resultou para o simbolismo. Aí você vai vendo no dia a dia decorrente, o simbolismo do movimento. Você vai numa praia, vai lá em São Paulo, vai em outro país, Brasília. É o simbolismo do movimento de Brasília que vai relacionar fatores históricos, tradicionais, ligados à cultura popular, erudita e às suas espontaneidades que ocorrem diariamente, que vai interligar fontes entre objetividade e subjetividade, que relaciona as significações. Essas significações, elas são objetivas diante da nossa realidade.
E a nossa realidade vai colocar fatores que venham objetivar e alternar fatores que venham ser inseridos em nossa vida. Há um ponto importante: aonde você está, o que eu devo fazer, como fazer, para que fazer. Não tem mérito nenhum para alguns e para outros. Por que buscar pesquisas aonde já tem? Por que buscar antídotos aonde já tem uma tese, aonde já tem outra cura? E se a outra cura já tem, por que eu vou deixar de fazer? Eu, lógico, deixo a fileira me levar. E deixo a pesquisa me levar às fileiras de artigos, discursos dialéticos. Qual é a importância que vem a relacionar o treinamento esportivo e a motricidade? Pois bem, nada. Porque o nada já vai haver contradições. É a própria contradições vai haver um nada entre si mesmo. E entre si mesmo, essa contradição, vai haver adversidades. E essa própria adversidade vai ser modos, maneiras, meios, modelos que venham a relacionar o nosso dia diário, ligado às atividades humanas. Então, as atividades humanas que nos coloca intercâmbios sociais e biológicos e sociais, faz uma maneira de supercarregar fatores entre a própria maneira de viver e o gênero e a própria maneira de ser, o gênero. Ser é uma maneira de viver, vai haver o que? Maneiras diferenciadas. Ser é a maneira muito prudente, ter é a maneira muito inviável, porque ter vai ter que colocar fatores que você não é. E o próprio ter vai relacionar ao próprio ser. Então, objetivar esses fatores ligados ao gênero nos coloca maneiras conotativas como vamos acreditar que nós somos alguma coisa, quando devemos colocar no papel ou nas trivivências relacionadas à própria pesquisa entre os campos agropáticos e neuropáticos, nessa acrobacia relacionada a outros fatores. Quais? Fatores número 1, ou seja, fatores que possa trazer uma regressão entre as minhas culpas e os meus erros. Fator 2, a minha descrição. Fator 3, a minha incoerência ou minha ignorância. Fator 4, a minha impotência. Então, se há impotência no deslocamento em qualquer momento viável, há um momento para eu deslocar para outro local. Se eu não estou sendo viável aqui, tendo uma viabilidade, nos coloca fatores entre tristeza e sorriso. E a própria tristeza nos coloca uma valentia entre a coragem e o poder. Para eu conseguir ter uma coragem, porque houve o que? Um espaço. E aonde há um espaço, há um poder. E aonde há um poder, há um espaço. Então, o que vai acontecer? A sua culpa e a minha culpa fica bem clara, que vai implicar e expressar o que eu sou. O que é? O que foi? E aí, por que tu tá nessa? Por que tu tá nessa? Então, são fatores que venham relacionar com a pesquisa. Ok? Nós lembramos de alguns autores e compositores. Ok? Então, o que vai haver entre maneiras de se relacionar e maneiras de correlacionar? São um reconhecimento de erros para chegar a um acerto. E também diante das imperfeições. Então, quando eu busco atividades e motivos, me dê motivos para ir embora. Ou seja, me dê motivos, a pesquisa. Me dê motivos, porque nós somos uma pesquisa. O nosso corpo é uma história. Me dê motivos para ir embora. Estou perdendo. Ou seja, então, muitas vezes perdemos. É a linhagem do jogo, o jogo espontâneo. Embora o jogo em si, você pode construir, mas é o esporte. Jogo na sala de aula, jogos na sala de aula, ou esportes na sala de aula. Já coloca patamares relacionados aos meios antropomorfológicos, que relacionam o poder e a essência fenomenal que o esporte vai dialogar com o próprio esporte, e o próprio esporte vai falar que é esporte, e o próprio esporte vai dizer que é esporte, e o esporte vai falar que eu não sou um jogo, mas o próprio jogo fala que eu sou esporte. E se o próprio jogo fala que eu sou esporte, eu sou um jogo. E se o próprio jogo fala que eu sou um esporte, você é o quê? Você vai ser o quê? Então
Vamos ser o que nós queremos?